pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e também no Apple Podcasts, e no nosso canal no YouTube em vídeo. E hoje, em edição especial, além de chegarmos ao episódio 50 do podcast, ainda fomos apontados pelo Spotify como um dos 250 podcasts mais ouvidos do Brasil em 2020, na nossa categoria. Não é pouca coisa. E para comemorar, hoje nós não vamos falar sobre nenhum alimento específico, mas sim sobre as tecnologias que vêm contribuindo para a melhoria da nossa comida nas últimas décadas. Com destaque para a Embrapa, instituição que tem boa parcela de responsabilidade por essa transformação observada nas últimas décadas e também nossa parceira de todas as horas aqui no podcast. E para falar sobre essa verdadeira revolução, hoje nós vamos conversar com a engenheira química Lourdes Cabral, que é pós-doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos e atua como chefe-geral da Embrapa Agroindústria de Alimentos, no Rio de Janeiro. Doutora Lourdes, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter a senhora com a gente aqui hoje. Não, eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar, de bater um papo aí com vocês, seus ouvintes, sobre um tema que eu acho que é importante para todos nós, né, consumidores, que é a questão da ciência envolvida naquilo que a gente coloca para dentro. É isso aí. Eu costumo brincar que esse assunto interessa só as pessoas que comem. As outras não se interessam por isso. Não preciso. Isso aí. Doutora, para a gente começar essa conversa aqui do começo, né? Tem muita gente que é mais nova, que não sabe que o Brasil, até muito pouco tempo atrás, era importador de alimentos básicos, né? A gente importava arroz, importava feijão, e com isso a gente era dependente de outros países. E nos últimos anos, a gente tem ouvido aí, né? O Brasil como celeiro do mundo, o papel do Brasil aí para alimentar o mundo aí nas próximas décadas. Então, para a gente começar já respondendo aqui a pergunta inicial, qual que foi o papel da ciência para essa transformação do agronegócio brasileiro, para a melhoria da qualidade dos alimentos no Brasil? Eu acho que o papel da ciência foi exatamente permitir que espécies importantes e que fazem parte hoje, sempre fizeram da nossa dieta, né, como você citou aí, por exemplo, o arroz, o feijão, e num segundo momento o milho, a soja, que são também importantes na produção, né, de rações, e aí a gente vai falar também vamos dizer, de toda a parte de pecuária, né? E aí, num determinado momento, a ciência, quer dizer, trouxe para o Brasil e adaptou para o Brasil a maneira de produzir produtos que eram exclusivamente de regiões não tropicais. E aí, essa adaptação, quer dizer, você conseguir plantar, como hoje, soja no Cerrado, e abrir fronteiras de arroz, feijão, hoje no território nacional inteiro. Então, a ciência que está embarcada nessa propagação, nessa adaptação, fez que num curto período de tempo, realmente o Brasil passasse, né, de importador a exportador de alimentos. E aí a gente está falando, no primeiro momento, dos grandes players aí, dessas commodities como soja, né, o milho, etc. Mas se a gente pensar em termos mais gerais, né, e de produtos hoje que são super fortalecidos e são muito valorizados pela população mundial, nós hoje somos um dos grandes produtores de frutas mundial. Nós estamos ali entre os primeiros, talvez o primeiro em algumas, enfim, ficamos ali realmente na frente, né, da produção de frutas essas de uma diversidade imensa, né, porque nós temos toda a parte de frutas nativas da Amazônia, frutas tropicais, e que foram trazidas para cá e aqui se adaptaram, e hoje nós produzimos muito bem. Nós conseguimos hoje, e adaptamos, e aí novamente uma tecnologia muito grande embarcada, questões de frutas dos chamados climas
frios, dos chamados clima temperado, e a gente hoje consegue, você vê que o consumidor hoje ele entra em qualquer supermercado, em qualquer época do ano, e ele tem uvas, ele tem mirtilo, e, enfim, kiwis, e frutas que tradicionalmente não eram produzidas aqui, né? A gente era conhecido como o IES, nós temos banana, e, no entanto, hoje no IES nós temos uma salada de frutas com um apelo na questão de vitaminas, pelas cores maravilhosas, sabor, aroma e etc. E tal. Então, eu acho que isso tudo, né? Quer dizer, eu acho que o grande exemplo hoje é a Petrolina, quer dizer, que consegue levar a uva lá do sul, né? Da região da Serra Gaúcha, diretamente para um platô no Nordeste, temperatura aí completamente distinta. E quando a gente vê, agora tem a maçã de Petrolina, tem outras frutas de clima, como a própria uva, né, na verdade, fora a questão das tropicais hoje, que são aquele carro-chefe na exportação. Então, tem muita tecnologia, sem dúvida alguma, embarcada. E aí, se a gente puder continuar, eu vou só comentar assim, quer dizer, que não foi só a tecnologia desenvolvida para produzir, mas a gente precisa continuar. Ou seja, o consumidor que gosta de coco verde lá no Nordeste também gosta de coco verde lá no Rio Grande do Sul. Então, como fazer isso? Como conservar esses produtos todos e trazer, dando segurança para os consumidores, né? Também é um outro assunto aí importante. Muito bem, aí bem dentro da área de atuação da senhora. Mas antes da gente seguir nisso, queria entender como é que foi feito essa transformação, né? Porque não basta você querer produzir frutas lá em Petrolina, você precisa de muita pesquisa, de muito conhecimento para fazer isso. E uma outra coisa que as pessoas também não sabem muito bem é o papel da Embrapa no início desse processo, né? Eu costumo dizer que o início da Embrapa foi o maior programa de educação da história do Brasil, né? Onde milhares de cientistas foram enviados para os 4 cantos do planeta para aprender sobre determinadas culturas e com o dever de voltar ao Brasil e aplicar todo esse conhecimento, né? Doutora, me conta um pouquinho, assim, eu não sei se a senhora já estava na Embrapa nessa época, mas deve conhecer muito bem essa história, né? Como é que funciona isso, a transferência de fato da tecnologia? Olha, eu acho que é uma história que todo brasileiro se orgulha muito, né? Embrapiano, então, nem se fala, é um orgulho muito grande. Você tem razão, quer dizer, você já deu como é que foi a receita de sucesso, né? Um grupo de brasileiros, né, que resolvem, com muito conhecimento já também, né, e que resolvem, então, construir essa empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Com esse olhar de futuro, né, um olhar desde sempre, que é um olhar da Embrapa, até hoje nós temos programas de capacitação bastante robustos, e aonde ali eles resolvem, então, isso foi planejado, né, que diversos pesquisadores, de fato, fossem para os melhores, né, laboratórios da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, enfim, para os locais aonde eles pudessem absorver e aprender bastante e retornaram realmente com esse dever de casa. A gente agora precisa desenvolver isso para o nosso país, adaptar isso para as nossas condições climáticas e, principalmente, levar isso para o produtor brasileiro. E eu acho que essa foi a receita, foi voltar, desenvolver, ou, na verdade, adaptar e aprender esse caminho. Não é adaptar só, é aprender a adaptar. E, com isso, foi desenvolvido muito conhecimento, né? Então, foram criados diversos, por exemplo, bancos, germoplasmas de culturas importantes, aí, então, um programa de melhoramento genético muito forte, com um foco muito grande na questão da adaptação ao nosso clima, como eu falei, né? A redução de pragas da agricultura, enfim, e isso vai caminhando. Então, se você hoje tem um gráfico que é muito clássico, né?
que é o aumento da produção nacional, né, de um modo geral, e, ao mesmo tempo, praticamente com a manutenção de áreas cultivadas. Quer dizer, que isso também já não estou contando novidade nenhuma, mas que realmente aconteceu, ou seja, você conseguia aumentar a produção de alimentos, né, sem ter a necessidade de área plantada nesse mesmo período. E aí, quer dizer, como você falou, eu sou engenheira química, não sou engenheira agrônoma, mas o que eu percebo enquanto pesquisadora, enquanto uma profissional da área, né, é que nós tivemos um período de adaptação, ou seja, de aprendizado muito grande, de aumento da produtividade, tiramos o país, ele deixa de ser importador para ser exportador, e entramos numa nova era, onde palavras de ordem como sustentabilidade, redução de custos, produção verde, baixa emissão de carbono. Então, é um outro ciclo agora. Então, novamente, olha quanto de ciência está sendo novamente trazido para a agricultura de forma automação, a agricultura digital, né, controles e etc., aonde, novamente, o que se tem ali de ciência, de tecnologia embarcada é imenso. Quer dizer, vamos continuar produzindo, vamos continuar alimentando o nosso país e a outros, mas agora prestando atenção também na questão da sustentabilidade, de meio ambiente, de etc. Então, eu acho que isso não se faz por instinto, né? Isso se faz com muito estudo, com muita dedicação, com muita ciência, com a transformação da ciência em tecnologia e daí em inovação, que é o que é importante para um país, né? E se tem um setor que o Brasil é vanguarda nessa questão de tecnologia, é o agronegócio, né? A gente vê que, Sim. apesar da gente ter saído lá de trás, hoje o Brasil é referência na produção sustentável, e até, em vários casos, em produtividade também a gente consegue superar os players já mais consolidados no mercado. E o que a gente percebe é que esse apetite pela inovação não ficou lá nos anos 70, né? Ele segue até hoje. Não. E a prova maior é que, recentemente, acho que a semana passada, saiu um estudo, uma pesquisa, aliás, mostrando que vários pesquisadores da Embrapa estão entre os mais influentes do mundo, né? O que parece uma loucura num país como o Brasil, que investe e valoriza muito pouco a ciência. Pelo menos internacionalmente, a gente é valorizado nessa área, né, doutora? Sim, e eu particularmente tive a honra de conviver com inúmeros desses pesquisadores que ali estão, inclusive de dividir sala com duas pesquisadoras. Então, eu vou te dizer que isso também é uma coisa muito importante, né? A possibilidade que nós temos na Embrapa de desenvolver os nossos talentos, de poder mostrar por que viemos, a que viemos, né? E mostrar principalmente que a ciência brasileira ela se equipara à ciência mundial. Então, e aí estamos falando então desse resultado dessa pesquisa, que não foi uma pesquisa brasileira, não é? Então, mais do que nunca, a gente ainda fica mais orgulhoso, porque são os nossos pares de outros países nos olhando e reconhecendo os talentos que aqui temos. Legal. E, doutora, nos últimos episódios aqui do podcast, a gente falou muito sobre aumento de produtividade em campo, novas tecnologias aplicadas no campo, mas nesse capítulo especial, e aproveitando também o teu know-how, que é da agroindústria de alimentos, né, que é na parte já mais na ponta final ali da cadeia, eu queria entrar um pouco também nas vantagens que o consumidor tem também com essa ciência, porque é uma coisa pouco percebida, né, para a maioria da população. Ela vê ali aquela fruta bonita, num preço acessível no supermercado, mas não se dá conta de como é que foi possível chegar nisso. Então, doutora, como é que essa tecnologia embarcada, várias pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, ela tem ajudado, beneficiado o consumidor final? Bom, primeiro que já existe muito conhecimento, né, na questão da conservação,
dos alimentos. A gente sabe que o alimento in natura, quer dizer, o alimento fresco, ele precisa, em muitos casos, de transformação antes do consumidor, né? Então, assim, a indústria de alimentos também, ela veio avançando muito já há algum tempinho, e o que a gente pode dizer é que a Embrapa veio junto, né? E primeiro com uma área de pós-colheita, como a gente chama, bastante que teve que vir junto com esses programas de melhoramento genético. Ela veio junto, o quê? Terminando esse conhecimento da cadeia de valor, no sentido de que agora, bom, o que fazer, como proteger essa espécie, como manter isso sem que haja nenhum tipo de problema de insegurança, de qualquer tipo de perigo para o consumidor. E aí a gente começou, quer dizer, hoje se estuda muito em todos os setores, quer dizer, o milho, o amendoim, ou alguns outros grãos que nós podemos falar, o que acontece, né, durante o armazenamento? Quais são as técnicas que podem ser usadas ali para evitar, por exemplo, a proliferação de fungos esses que podem chegar na produção de toxinas, né, como a gente de vez em quando escuta, teve no amendoim ou teve no milho, etc. Então, esse conhecimento ali embarcado, quer dizer, que foi desenvolvido sempre pensando que na segurança do consumidor. Então, são técnicas que são usadas no sentido de não só monitorar, como de reprimir também qualquer risco que haja para o consumidor. E aí nós estamos falando de patógenos que a gente sabe que podem se proliferar, por exemplo, agora, né, com a questão do Covid. Não, a gente sabia que o Covid ele não tinha nenhum estudo, nenhuma indicação de que poderia ser transmitido através dos alimentos. Mas qual é o papel agora daquele que trabalha com industrialização de alimentos? Era mostrar a importância maior ainda na questão da higienização, de todos os processos, de boas práticas de fabricação, de pontos críticos de controle, etc., no sentido de fato, transformar a matéria-prima num produto que seja seguro para o consumidor. Entendeu? Então, assim, esse eu estou te dando um exemplo, mas nós temos muitos outros. Por exemplo, os processos todos hoje de concentração, quer dizer, por quê? Por que vamos concentrar? Porque custa caro levar água de um lugar para o outro. Então, o suco de laranja que sai daqui e chega, né, nos terminais da Europa e mesmo nos Estados Unidos, eu não vou levar água para lá, eu tenho que levar o suco concentrado. E como fazer um suco concentrado com qualidade, mantendo aquilo que é importante, ele é rico em vitamina C, como é o caso da laranja, então como manter que a vitamina C ela se mantenha, ela não seja oxidada naquele período? Estou te dando um exemplo. Então, novamente, existem tecnologias e que foram sendo aperfeiçoadas, entendeu? Não só o processo, como junto também o desenvolvimento, o design de muitos equipamentos dentro da indústria de alimentos que foram fundamental para o sucesso, né? E toda a parte de formulações, etc. Mas eu acho que hoje, eu particularmente acho que assim, a questão hoje da transformação e da transformação segura, quer dizer, você levar ao consumidor um produto, e aí eu estou falando de carnes, de vegetais, ou mesmo dos cereais, que o consumidor possa consumir sem ter medo, né? Então, eu acho que quando a indústria vai ali e põe o selo dela de apto, é porque ela está pensando que o consumidor, eu sempre digo assim, a indústria, quando coloca o apto, ela lembra sempre que um dos consumidores é o seu filho, o seu avô, o seu neto. Então, ou seja, é um conjunto de pessoas, não importa para quem a gente está trabalhando, o que a gente quer é produzir da melhor maneira possível, mantendo o máximo a qualidade original da matéria-prima e levando ao consumidor um produto seguro, né? E hoje, eu diria para você que a gente avança, entendeu? Novamente, como o setor produtivo primário, ele teve que avançar na questão da sustentabilidade, a parte do processamento de alimentos avançou junto. Então, nós temos hoje estudo de tecnologias mais chamadas emergentes, mais novas,
aonde se procura cada vez mais tocar o mínimo possível na matéria-prima, que ela tenha maior qualidade funcional, que ela mantenha as suas vitaminas, e com processos chamados de clean, né, que, assim, que emitam pouca poluição, que deixe pouco resíduo, né, que sejam levados em condições mais amenas, e principalmente com uma visão também não só de tratar o resíduo, mas principalmente de valorizar e transformar esse resíduo hoje em novos produtos. E aí a gente tentar fechar um ciclo aí, né, nessa cadeia, né, na economia chamada economia circular, se a gente pode falar assim. E, doutora, a senhora citou vários processos, né, para manutenção da qualidade dos produtos, mas a gente vive também hoje um período em que existem críticas, né, aos chamados produtos super processados. As pessoas querem uma coisa cada vez menos processada, com menos aditivos. Como que fica esse desafio para vocês de ter que inovar numa técnica de conservação que garanta a segurança do produto, ao mesmo tempo, muitas vezes, tendo que abrir mão de substâncias comprovadamente seguras, mas que são mal vistas pela população? É um desafio do dia a dia de vocês esse? Eu acho que é um desafio, sim. Eu acho que, assim, a gente tem isso não só, também, novamente, né? A gente tem também na questão da produção primária, né? Como a gente tem também nesse pedaço, né? Na etapa de transformação. Mas aquilo que eu falei, quer dizer, a transformação também, ela vai vindo com eixos no sentido de trazer cada vez mais alimentos que sejam mais parecidos possíveis com a matéria-prima original, ou aqueles alimentos que tenham o mínimo possível de aditivos, os chamados clean labels, né? Quer dizer, um rótulo mais limpo, um rótulo com menos aditivos. Agora, nós temos que ser realistas, quer dizer, nós temos uma população imensa, uma indústria mais concentrada na região sudeste, a região norte precisa se alimentar. E para chegar lá, não precisa nem ser, mesmo em São Paulo, para ter um tempo maior aí, alguns aditivos precisam muitas vezes serem inseridos. O que eu acho que é importante é que cada vez mais também, né, campanhas, e a imprensa nessa hora, ela é muito importante, eu digo, e aí eu falo de você, né, todo hoje esse ferramental grande que a gente tem de educação, que a gente possa ir chamando a atenção também nesse sentido, quer dizer, eu não vou comer de manhã até de noite, eu só vou comer bolacha de chocolate? Não, porque não é bom, eu preciso diversificar a minha dieta. Eu sei que eu preciso ter um aporte de fibras, um aporte de proteínas, um aporte de vitaminas, e isso hoje eu acho que a imprensa junto, os colégios têm um papel importante aí, e são informações que são geradas nos centros de pesquisa, que já foram geradas, mas que podem sim, que continuam sendo levadas à população de modo geral. Nós agora mesmo estamos entrando na Semana Nacional, né, de Ciência e Tecnologia, e qual é a preocupação? É cada vez mais desmistificar que o pesquisador é aquela pessoa ranzinza que fica com um monte de letrinhas no quadro negro, etc. Não, entendeu? Que os pesquisadores são pessoas felizes, que são leves, que procuram cada vez mais melhorar, né, modificar a nossa realidade para uma situação sempre melhor. É isso que a gente está querendo, sempre, né? E eu acho que com a alimentação é a mesma coisa. E aí eu falei para você dos métodos de processamento mais emergentes, onde a gente tem hoje métodos que não, por exemplo, como alta pressão, ou uso de ultrassom, de micro-ondas, uso de tecnologia de membranas, que são métodos novos, né? E que hoje a gente já tem, no Brasil começa a ter isso também já nas suas indústrias, dentro do seu parque, e cada vez vai ter mais, e que são novas ferramentas que nos ajudam, né, a ter aditivos, como a gente fala, mais naturais. Porque o nome aditivo é ruim, né? Porque a gente sempre junta que aditivo é uma coisa que é um veneno. Não, entendeu? A gente pode ter aditivos naturais, mas o que é importante nisso tudo? É a gente ter a ciência ajudando a regulamentar.
E o Brasil, nesse aspecto, tem um órgão, que é a Anvisa, que nos ajuda, que regulamenta tudo isso. E ele vai mudar na medida em que nós, cientistas, nós da pesquisa, que a gente mostre que, olha, esse novo tipo de aditivo, seja ele um antioxidante, seja ele uma goma, para modificar a textura de um alimento, ele é assim, assim, assado, e mostrando junto que é seguro para o consumidor e que vai ser seguro. É uma documentação, como a gente está vendo agora com a Covid, a mesma coisa, né? A vacina tem os procedimentos que precisam ser aprovados. Na questão do alimento é a mesma coisa. Então, eu vejo, sim, que aí eu sempre falo isso, que eu acho muito importante a questão da comunicação, principalmente a comunicação da ciência, né? Hoje a comunicação científica ela é um tópico importante dentro dos cursos de comunicação, né? E nós mesmos, pesquisadores, deveríamos ter isso como uma disciplina obrigatória para que a gente possa realmente se comunicar com o nosso público-alvo, não é? De uma maneira mais simples, mais direta e mais compreensível, né? E, doutora, a senhora falou bastante sobre essas questões da segurança do alimento, sobre, enfim, a preocupação com essa questão de segurança. Agora, existe também um problema atual, que é a questão do desperdício do alimento, né? Então, muita coisa é perdida nesse meio do caminho entre a lavoura e a indústria. Existe algum trabalho desenvolvido por vocês atualmente também para enfrentar esse problema? Que, de acordo com as estatísticas, mais de 30% do alimento fica pelo caminho só ali, né? Na verdade, eu diria, até daria um passo atrás. Eu acho que hoje nós, inclusive no Brasil, nós ainda carecemos de métricas para a questão da valoração dessas perdas, né? Porque a perda ela não é igual. Quer dizer, a perda de feijão no Brasil não pode ser comparada com a perda de feijão na África, por exemplo. Então, a gente tem condições climáticas, novamente culturais, que fazem, e mesmo tecnológicas, né, que fazem com que cada país tenha meio que suas características. E hoje existe, inclusive, uma parceria entre a Embrapa e o IBGE exatamente para tentar modelizar, né, esse assunto. Mas, especificamente, falando da redução de perdas e do desperdício de alimentos, que é uma coisa que hoje se fala muito, né? Primeiro, falando um pouquinho sobre a redução de perdas no campo e etc., um dos trabalhos que eu fico sempre muito feliz de ser a unidade que está trabalhando com isso dentro da Embrapa é a questão do desenvolvimento de embalagens que foi um projeto financiado, inclusive, pelo BNDES, uma grande parte com a Embrapa também, mas, enfim, financiado pelo BNDES, e uma parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do Instituto de Macromoléculas, e o Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, e nós da Embrapa. E qual foi o objetivo? Foi desenvolver embalagens que são absolutamente anatômicas para customizadas para frutas específicas. E aí a gente vai falar de customizada para o abacate, para a manga, para o mamão, para o morango e para o caqui, frutas essas que apresentavam um grande volume de perda, né, ao longo da cadeia. Então, essas embalagens, elas têm dois aspectos que eu acho muito interessantes. Primeiro, que foi toda essa parte do desenho, né, que foi todo projetado pelo grupo de designs do INT. Então, elas são realmente específicas para redução, para não deixar de ter compressão, para aumentar a aeração entre uma bandeja e outra, permitindo que o supermercado ele tire do pallet diretamente para a sua gôndola, sem que haja eliminando uma etapa de manipulação. E, além disso, foram embalagens que visam a redução do plástico petrolífero, vamos chamar assim, do polietileno, parcialmente, não é total, né, por resíduos da própria indústria, da própria agricultura. Então, por exemplo, o caule da bananeira, resíduos do caule da bananeira, resíduos da bucha vegetal, e essa mistura foi essa a grande contribuição do Instituto de Macromoléculas, exatamente no sentido de reduzir, né, de você poder usar um material biodegradável
e que vem e que é renovável, porque ele está ali, ele está sendo produzido diretamente na agricultura, né? E nós, da Embrapa, fizemos toda a parte de avaliação pós-colheita e contabilizamos a redução de perda dessas matérias-primas, né, com o uso dessas embalagens. Então, esse é um trabalho, né, de redução de perda que eu considero bastante importante. O outro trabalho também é um trabalho que tem sido feito com frutos e algumas hortaliças, no sentido de também diminuir como se fosse não o metabolismo, mas você diminui as trocas, por exemplo, a redução de aquele fruto que murcha, né, devido à perda de água, né, durante a sua vida útil, né, usando filmes que ficam no própria superfície do fruto, né? E aí, por exemplo, tem um trabalho que eu acho super bonito que foi feito, por exemplo, com coco verde, aonde o coco que para ser exportado para a Europa, ele saía daqui, tinha que ser exportado em avião, porque senão a vida útil dele ia muito embaixo, e o recobrimento do coco verde com esses filmes permitiu que todo o coco agora possa ser levado de navio, porque houve um aumento aí da vida útil para mais de 45 dias. Então, eu acho que essas são contribuições bastante relevantes e importantes, né, da ciência de pós-colheita de frutas e hortaliças, né, onde você tem toda a parte de estudos de fisiologia, do aparecimento de fungos, né, de problemas patológicos que possam aparecer, e você contribui no sentido de reduzir isso, de tentar minimizar, né, a questão de perdas ao longo da cadeia de valor. E, junto com isso, vem também, evidentemente, veio a reboque a questão do desperdício, que mais tem a ver com a questão da comida, quer dizer, aquela coisa de você não botar no seu prato mais do que você vai comer, do que fazer com esses, por exemplo, hoje aqui no Brasil, e aqui no Rio, principalmente, se tornou moda a questão do aquilo, como fazer, o que pode, o que não pode, a questão das legislações em relação, por exemplo, aquilo que a gente põe assim, ó, você compra um queijo no supermercado, aí está escrito assim, válido até tanto, entendeu? Então, assim, o que significa esse válido até? Então, já existem discussões de você mudar isso. Você, no início, você começou a sua fala falando dos produtos muito bonitos e etc. E aquela manga que você, às vezes, olha na gôndola, não está tão bonita, mas será que ela está apta ainda ao consumo? Isso também faz parte, entendeu? Do nosso conhecimento, no sentido de ver se o consumidor pode ou não comer aquela fruta feia, né? As ugly fruits, como tem, isso já tem nos Estados Unidos, na Europa tem mais, onde você tem uma banca do lado, daquelas mega bonitas, onde tem as feias também num preço menor, porque elas ainda estão aptas ao consumo, né? Enfim, é uma área aí também que eu acho que é de muita relevância, né? De muita importância para o nosso país. Doutora, a senhora E aí, citou... esse trabalho que eu comentei com você, só para terminar, que eu também gosto muito, do que está sendo feito entre a Embrapa e o IBGE, ele justamente se propõe, essa parceria, para a gente tentar medir e tentar levantar números ou atributos, como a gente fala, indicadores, melhor dizendo, exatamente para aquilo que é importante para o nosso prato básico, para a nossa dieta básica, que é um prato hoje do brasileiro que entra arroz, feijão, banana e uma hortaliça que eu acho que é o tomate, enfim. Então, seria aí, a gente teria alguns produtos tipicamente brasileiros em que esse grupo está estudando e está tentando levantar os indicadores para medir o nível de perda, né? Doutora, a senhora citou um ponto que eu achei bem interessante, que é a questão das embalagens verdes, né? Que contribui para a redução do uso aí de petróleo. A gente já tem visto aí plástico da cana-de-açúcar, enfim, aqueles copinhos que eu já fui mandioca. Mandioca, Tem um isso. monte de ações nesse sentido, né? Vocês atuam aí também com essas pesquisas relacionadas a esses subprodutos? E se sim, quais são as principais novidades aí que podem surgir, os principais usos? E ainda um pouquinho além, no futuro, a gente vai poder abrir mão do petróleo substituindo Olha, esses resíduos? eu não sei se no futuro a gente vai poder abrir mão. O que eu acho
aquilo que eu falo que em relação à diversificação. E eu acho que essa questão ainda do prato da mandioca, eu já fui mandioca, do copinho da cana, etc., ele hoje se apresenta como nicho de mercado. Então, eu vou te dar um exemplo aqui que eu sempre dou nas minhas aulas, inclusive. Pensa na produção de ovo caipira, né, num sistema agroecológico. Aí você tem lá o produtor, ele vem com aquela... Ele vai poder trazer os ovos aqui para o Rio de Janeiro numa cestinha de palha, que seria super bonitinho, igual a Minnie fazia, né, nos desenhos animados? Evidentemente que não dá, entendeu? Então, ele tem que botar numa embalagem. E aí, nada mais bacana que você poder botar numa embalagem que seja realmente totalmente reciclável, biodegradável, etc., reaproveitável, né? Então, eu acho que é o sentido. Então, assim, a gente tem alguns nichos nesse momento. E aí, por que eu vou dizer para você que isso está mudando? Na medida em que você vê grandes players desse mercado, dessa cadeia do plástico, entendeu? Começando a trabalhar junto com a gente no sentido de modelar isso, de diminuir ou de agregar uma parte da sua produção a insumos, a resíduos, por exemplo, da agricultura, e que podem substituir parcialmente nesse momento, entendeu? Mas são muitas variáveis aí, mas isso eu acho que é um sinal, né, essa procura, né, essa parceria de grandes players tentando entender esse movimento que a Embrapa está fazendo, por exemplo, no caso das embalagens, né, no sentido de mudar a sua matriz, não é de terminar, eu não acho que seja isso, entendeu? Na verdade, eu acho que é a diversificação mesmo, que você tem mercados diferentes, entendeu? Pegando esse exemplo da mandioca, né? Qual que é o grande desafio hoje? Ainda é o custo? Porque a gente vê que a mandioca é abundante no Brasil. Tem qualquer sítio que você rodar pelas 5 regiões do Brasil, vai ter mandioca. A tecnologia está dada também e ela é muito eficiente. Qual é o entrave? Não, o entrave também é assim, olha, porque assim, a tecnologia está aí, já tem muita coisa, realmente um conhecimento muito grande, né, sobre a questão de plásticos biodegradáveis, etc. E realmente você tem razão, o Brasil produz muita mandioca, mas existem muitas características também hoje nas embalagens que a gente não pode esquecer. Então, quando a gente fala assim, eu vou transformar a minha embalagem de polipropileno numa embalagem à base de amido, eu tenho que pensar assim, olha, o que vai acontecer, por exemplo, quer dizer, o amido, ele absorve água, e o polipropileno não, ele protege o produto em relação à água, então eu já tenho que botar alguma coisa ali que faça com que esse filme de amido ele se torne um pouco mais hidrofóbico, que ele não goste muito de água, vamos dizer assim, né? E assim vai. O quanto ele pode ser resistente à tração, ele consegue segurar, ou seja, imaginam hoje o papel do PVC, né? Naquela grande gôndola de legumes no supermercado, de carnes mesmo, né? Aonde ele tem que ser esticável. O amido ele contém essas propriedades já, e assim vai. Então, existe aí, quer dizer, o que é importante as parcerias, a gente ficar aberto a mudanças e aos setores se entendendo. É exatamente isso, quer dizer, vem a Embrapa com conhecimento sobre de alimento e diz assim, essa aqui não vai dar, a gente precisa que a embalagem seja assim, assim, assim. Aí a indústria de plástico vem e diz assim, mas aí eu vou ter... E a outra diz assim, esse aqui a gente pode tentar modificar o amido no sentido de contribuir um pouco para ter essas características aí que você, indústria, está precisando. Tem a questão de escala também. Quer dizer, você falou muito assim, em qualquer lugar tem a mandioca, mas a gente vai ter que ter um cultivo específico ali para a questão das embalagens. Enfim, o que eu acho que é importante é que, como eu te falei, do mesmo jeito que o setor primário começa a ter esse foco muito grande na questão da sustentabilidade, o setor secundário, de transformação, o setor secundário também está assim. E tudo isso por quê? Porque a gente hoje tem um poder do consumidor, o consumidor está informado, ele sabe o que ele quer, e ele vai ditar, ele dita aqui na ponta, ele é o ponto final dessa cadeia de valor, termina aqui. E hoje o poder do consumidor vai chegar lá na frente.
e vai dizer, olha, eu quero agricultura orgânica, ou eu quero assim, ou eu quero que o processo não tenha nenhum aditivo ou não, eu quero diversificar a matriz proteica, enfim, e assim vai. E, doutora, já entrando aqui na nossa reta final, queria pegar esse gancho do consumidor e entrar também aí na tua unidade da Embrapa, né? Agroindústria alimentar. Quais são os grandes desejos do consumidor hoje e que vocês estão em busca aí de soluções para isso? Olha, eu acho que hoje a gente diz sempre que tem uns 5 ou 6 tendências aí que já vem, né? E uma questão é a questão de produtos que sejam saudáveis, né? Isso eu acho que é o número um, né? Todo mundo quer comer, quer ter uma alimentação mais saudável possível e ao mesmo tempo segura, né? Então esse binômio aí ele continua mandando, né? Saudável e seguro. Uma outra coisa importante também que a gente vê que está vindo forte é a questão do natural. Então, eu quero comer uma alimentação mais natural, que tenha menos sal, que tenha menos açúcar, que, como você falou, tenha um pouco menos de aditivo, etc. Então, isso também isso é uma tendência, né? Uma outra tendência também, que não é geral, mas é uma tendência importante que a indústria olha isso, é a questão da praticidade, né? Cada vez mais, né, a gente tem o homem e a mulher numa casa, né, com as crianças, assim, indo para o casal trabalhando, etc. E aí o que a gente precisa é ter produtos que já sejam pré-processados, enfim. Mas o desejo do consumidor é que, além disso, eles não sejam só para um nicho muito pequeno da população, quer dizer, que a gente possa ter condições de comprar, o que hoje ainda não está nesse sentido, ainda não é uma realidade. Então, eu acho que esse outro mas eu acho que assim, se eu tivesse que dizer assim, hoje a tendência, a preocupação maior hoje, e eu acho que assim, em função novamente da questão da informação, ela chega em todas as classes sociais, é a questão de você poder ter produtos saudáveis, seguros e, claro, gostosos, né? Porque o consumidor não vai querer comer coisa ruim, E a né? questão dos alimentos plant-based? A gente pode. Vieram para ficar ou é uma Então, é moda uma de passagem? tendência, né? Eu acho que, novamente, a gente tem que entender que eles vieram para. Aliás, eles já estão, não é? Já estão aí. O que a gente não vai dizer é que eles vão acabar com as outras fontes proteicas, quer dizer, não é? Ninguém vai deixar de comer churrasco de carne, né, no final de semana, ou de comer o seu peixe, ou de comer o seu frango, enfim, a matriz proteica ela tem condições e tem consumidores para todos os gostos. Então, se nós antes tínhamos uma matriz que vinha com a carne bovina, né, o ovino hoje passa a ter um papel importante aí no Brasil, o caprino tem um outro papel importante, o pescado nem se fala. Hoje nós temos um programa na Embrapa, né, de desenvolvimento da agricultura nacional. Eu nem posso deixar de falar, quer dizer, toda a parte de melhoramento que houve na questão de suínos, aves, né, uma Embrapa só tomando atenção disso, né, de produzir frangos dentro dessa questão do desenvolvimento genético cada vez mais saudáveis, etc. E por que não agora vamos usar também a matéria-prima do nosso país, que é muito diversa, e isso é muito bom, e poder desenvolver outros produtos plant-based que simulam, que têm características similares aos produtos à base de proteína animal. Então, e não é só a base de proteína, né? Você vê que a gente agora, a Embrapa, tanto aqui do Rio, né, a nossa agroindústria de alimentos, como a agroindústria tropical lá de Fortaleza, nós fizemos uma parceria com uma empresa onde foi lançado um hambúrguer que fez o maior sucesso, está fazendo sucesso, à base de fibra de caju. Então, agora a gente não está nem falando de proteína, estamos falando de fibra. Absolutamente vegano, fibra de caju. Então, e está aí, uma empresa aqui no estado do Rio de Janeiro, entendeu? É isso. E que não ficou só no hambúrguer, agora já tem a coxinha, já tem os salgadinhos, todos à base da fibra do caju e ou de outras fibras, né?
Então, assim, tem espaço, tem consumidores, tem nicho para todos esses produtos, né, eu acho. E o plant-based, então, você vê que é um atrás do outro agora, né? Você chega no supermercado, todo dia tem um novo. É isso aí. Doutora, essa conversa está ótima aqui, mas nosso tempo já chegou ao fim. Queria agradecer mais uma vez pela entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui para mim, tenho certeza para os nossos ouvintes também. Então, fica aqui Obrigada. nosso obrigado nesse capítulo 50 aqui do podcast Eu Como, fazendo uma bela homenagem aí para a Embrapa. Muito obrigada pela oportunidade, e nós estamos aí na nossa página da internet, é só botar Embrapa, já aparece, e lá tem todos os nossos contatos, e a gente está à disposição dos consumidores e de vocês da imprensa também, que precisam ser um parceirão nesse assunto. É isso aí. Contem sempre com a gente. Muito bem, Tá ótimo, pessoal. obrigada. Hein? Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.